tensão do lado de fora, nervosismo do lado de dentro. A reunião começou com troca de acusações entre governo e oposição. Se os senhores se sentiram agredidos pela palavra cinismo, eu vou repetir. Cinismo é o que os senhores estão querendo fazer aqui. É cínico. Vossa Excelência agrediu a todo mundo, ofendeu a todo mundo, e nós ouvimos aqui pacientemente, educadamente. Agora Vossa Excelência vai ouvir, e vai ouvir quietinho, sentadinho aí. A reunião começou às 1h30 da tarde, mas só às 3h30 o relator pôde iniciar a leitura. Página a página, Antônio Anastasia levou 3 horas para analisar a acusação dos opositores da presidente Dilma, responder à defesa da base aliada e pronunciar o voto final. No relatório, Anastasia também defendeu o processo de impeachment e rebateu as principais teses do governo. Veja como foi. O papel de Eduardo Cunha na abertura do processo. O que se percebe na realidade é um discurso estratégico da defesa no sentido de se valer do ato do presidente da Câmara quando lhe convém, isto é, ao defender a delimitação do objeto da denúncia nos termos em que foi fundamentado por sua excelência e, por outro lado, e contraditoriamente, tentar forçar a todo custo a nulidade do processo, lançando, sem comprovação consistente, a tese do desvio da finalidade. O atraso no julgamento das contas da presidente. Não é necessário o julgamento das contas 2014, tampouco a necessidade da apresentação de prestação de contas 2015 pela Presidente da República para os cidadãos e as casas do Congresso Nacional exercerem o controle dos atos da Presidente da República e formalizarem o processo por crime de responsabilidade, se entenderem que há fundamento para tanto. Declaração de voto antes da sessão da Câmara. Sendo a manifestação da Câmara dos Deputados eminentemente política, para usar a expressão do Supremo Tribunal Federal, os votantes sequer precisam motivar seus votos em plenário. Da mesma forma, o encaminhamento de lideranças, que inclusive também foi feito pelo partido da senhora presidente, não causa qualquer nulidade, já que o voto é nominal e individual. Questionamento ao relator do PSDB. Se o problema é nossa filiação partidária, creio que essa cauda de suspeição, se existisse e fosse válida, simplesmente inviabilizaria os trabalhos dessa comissão. Afinal, todos nós temos, por obrigação constitucional, filiação partidária e todos os partidos já se posicionaram politicamente de uma forma ou de outra sobre o processo de impeachment. A tese do golpe. Nunca se viu golpe com direito à ampla defesa, contraditório, reuniões às claras, transmitidas ao vivo, com direito à fala por membros de todos os matizes políticos, com procedimento ditado pela Constituição e pelo Supremo Tribunal Federal. Demais disso, o que se quer é deslegitimar a própria figura do impeachment, como se fosse estranho ao presidencialismo ou à sua antítese, que é objetivamente falso. A defesa do impeachment. É fácil constatar que o impeachment se apresenta como um mecanismo de controle e repressão de delitos presidenciais, tendo o Constituinte optado pelo exercício desse controle, quer pelo Senado Federal, quer pelo Supremo Tribunal Federal, a depender da natureza do crime cometido. O impeachment, sim, é nada mais do que o instrumento do check and balance entre os poderes, o qual tem por escopo apurar a responsabilidade do presidente da República pelo cometimento de crimes de responsabilidade. Operações do governo com bancos públicos. Verifica-se que a União se valeu de instituição financeira por ela controlada, para, com recursos próprios da empresa, suportar o pagamento de obrigações de responsabilidade do Tesouro Nacional, tendo este postergado a transferência dos valores devidos. Nos termos, quando a Caixa financiou despesas públicas que deveriam ter sido pagas com recursos da União, esta passou a ser devedora da instituição financeira controlada, em desacordo com a vedação imposta pelo artigo 36 do Estatuto da Responsabilidade Fiscal. O Plano Safra. O Banco do Brasil terminava por financiar uma política pública da União, qual seja de concessão de subsídios a produtores agrícolas. Trata-se, por esse motivo, de mais um caso de inobservância do já citado artigo 36 da LRF, que veda a realização de operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação, que a controle na qualidade de beneficiário do empréstimo. O voto final.
Meu voto é pela admissibilidade da denúncia, com a consequente instalação do processo de impeachment, a abertura de prazo para a denunciada responder à acusação e o início da fase instrutória, em atendimento ao disposto no artigo 49 da Lei nº 1079 de 1950. Muito obrigado. Logo que o senador Anastasia terminou a leitura do relatório, a sessão foi suspensa por um pedido de vistas do presidente da comissão, o senador Raimundo Lira. A discussão do relatório deve acontecer nesta quinta-feira. O governo já antecipou que deve apresentar um voto em separado. Antes do início da discussão, o advogado-geral da União deve vir para fazer a defesa da presidente da República. A votação deve acontecer na sexta-feira.